Comitê de Bacia Hidrográfica. O que é e o que faz? A água doce é um bem importante para todos os seres vivos, sejam pessoas, animais ou plantas, que necessitam dela para viver. Além disso, é essencial para a geração de energia, processos industriais, produção de alimentos, no transporte de cargas e pessoas, na pesca, seja por lazer, para subsistência ou industrial, e no saneamento básico. Enfim, em toda parte e a toda hora, a água é fundamental para o conforto e sobrevivência de todos no planeta. Por isso, é necessário garantir todos os usos e, ainda mais, cuidar da conservação do meio ambiente. Tudo que se relaciona à água e aos seus diferentes usos envolve grupos de pessoas cujos interesses devem ser respeitados. Todos veem e utilizam a água de uma maneira. São objetivos, necessidades e expectativas muito diferentes e importantes. E as ações de cada um podem afetar todos os demais. Para entender melhor como isso acontece, é essencial primeiro aprender o que são bacias hidrográficas. Uma bacia hidrográfica é uma região que compreende diversos cursos d'água que convergem para um rio principal, cujas águas são despejadas por uma única foz. Parte da água da chuva que cai nessa região escoa para os leitos dos rios, outra parcela volta para a atmosfera por evaporação, e outra ainda é armazenada no subsolo para formar os aquíferos, que são grandes reservatórios subterrâneos. O ser humano está presente nesse cenário com todas as suas atividades, utilizando a água de diversas maneiras e despejando resíduos em vários pontos dessa bacia. Assim, muito mais que um sistema natural de águas, uma bacia hidrográfica é um grande sistema social, econômico e ambiental. E as soluções para o melhor aproveitamento e para a preservação desse grande bem comum têm que ser encontradas de forma coletiva e participativa. Os comitês de bacias hidrográficas. Os comitês de bacias hidrográficas são locais de discussão e decisão que reúnem representantes dos usuários da água, da sociedade civil organizada e do governo. Eles devem discutir e negociar democraticamente e com transparência os diferentes interesses sobre os usos da água na bacia. Uma das principais decisões a ser tomada pelo comitê é a elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia. Um plano para os usos da água, que reúne as informações estratégicas para a gestão das águas em cada bacia hidrográfica, para manter a qualidade e quantidade desse precioso recurso para as futuras gerações. Os comitês de bacias hidrográficas têm um poder real de decisão e cumprem um papel fundamental na elaboração das políticas para a gestão de recursos hídricos. Conheça a Lei das Águas, Lei 9433 de 97. Democratizar a gestão dos recursos hídricos e compartilhar o poder de decidir. Participe de uma nova gestão das águas. Acesse www.ana.gov.br para saber mais sobre a atuação da Agência Nacional de Águas junto aos comitês de bacia hidrográfica. O nosso planeta tem cerca de 1,4 bilhões de quilômetros quadrados de água. 97% dela é salgada. Os outros 3% são gelo, concentrado nas calotas polares. 0,001% do total é água doce, o que resta para nós utilizarmos. Desses 0,001%, o Brasil detém 12%. Um número importante que retrata bem o desequilíbrio das águas no país. Na Amazônia, com apenas 7% da população, estão 70% das águas superficiais brasileiras.
Nas regiões Sudeste e Nordeste, com 70% da população, estão apenas 9% dos recursos hídricos superficiais disponíveis. Enquanto chove na Amazônia quase 3.000 milímetros anuais, no Nordeste, a precipitação média anual nos últimos 2 anos não tem ultrapassado os 800 milímetros, 1/3 que chove normalmente na região amazônica. Fazer a gestão desse recurso tão escasso ultimamente é obrigação de todos. E tudo começa pela bacia hidrográfica. Mas o que é bacia hidrográfica? É uma região que possui diversos cursos de água que convergem para um rio principal. Toda a chuva que cai na região escoa também para este rio, formando uma única foz. Uma parcela da chuva que cai nessa região volta para a atmosfera em forma de evaporação, e outra é armazenada no subsolo para gerar os aquíferos, grandes reservatórios subterrâneos. São 12 regiões hidrográficas espalhadas pelo território nacional. São elas que irrigam e espalham as águas por todos os cantos do país. E o melhor lugar para armazenar a água que cai da chuva é o solo. Se você faz um manejo adequado da agricultura, você mantém a água no solo. E essa água no solo, então, ela vai abastecer os mananciais na época de seca. Isso não acontece nas cidades. Sem vegetação, o asfalto, o concreto e o cimento tomam conta do cenário. Deixam a superfície impermeabilizada, não permitindo que a água das chuvas penetre e fique armazenada no solo. Então, o que fazer? Gestão de água é igual gestão de dinheiro. Ou seja, de forma didática, gerenciar uma bacia hidrográfica é como gerenciar dinheiro. O quanto temos são as águas superficiais e subterrâneas que existem na bacia. O quanto gastamos são as águas utilizadas pela cidade ou pelo campo. O quanto ganhamos são as águas da chuva que caem. Mas como saber o que estamos ganhando? Com o pluviômetro, você mede a quantidade de chuva que está entrando. Somando com o que choveu mais a água que está disponível no subsolo, você fica sabendo o quanto poderá gastar. Mas como saber o que estamos gastando? Para fins agrícolas, é medir a água evapotranspirada pela planta. A evapotranspiração é a soma da água que evapora do solo com a transpiração da planta. Pode ser medida de forma muito simples, através desse equipamento. Assim, sabe-se o quanto está gastando. Basicamente, ele mede velocidade do vento, radiação solar, umidade relativa, e com isso você calcula a evapotranspiração de referência. Com essas informações, velocidade do vento, radiação solar e umidade relativa do ar, você calcula o quanto está sendo gasto de água. Isso permite gerenciar o que pode ou não ser retirado da bacia. Como medir o que temos? As águas superficiais são medidas com pluviômetros. As águas subterrâneas são medidas de forma diferente. E esta é uma das formas de medir o que está no subsolo. Neste caso, vem um técnico com uma trena e ele mede a profundidade desse lençol freático. Essas informações auxiliam na tomada de decisão, ou seja, quanto se poderá retirar e, assim, gerenciar as águas de uma bacia hidrográfica. Se você conhece quanto você ganha, quanto você gasta, o que você tem, você pode gerenciar a sua vida e o seu dinheiro. De forma simples, é isso. A história do desenvolvimento do país passa pelos seus rios. Eles foram caminhos naturais para a ocupação territorial, integração e demarcação do espaço geográfico que define o nosso país. O país começou a perceber que a sobrevivência da nação está condicionada às medidas de conservação e preservação dos seus rios. Cuidar dos rios é cuidar da água. E cuidar da água é cuidar para que a nossa civilização tenha sustentabilidade. Quando a gente passa por um grande rio, como o São Francisco, temos que ter claro que ele é formado por uma soma de pequenos rios.
Então esse córrego Buriti Vermelho, ele deságua no Rio Estreito, do Rio Estreito vai para o Preto para o Paracatu e o Paracatu para o Grande São Francisco. Os pesquisadores da Embrapa estudam essa nascente. Fazem medições da água superficial dessa bacia, aqui em Planaltina. Esse equipamento acompanha e registra a cada 5 minutos a variação do nível da água do córrego Buriti Vermelho. E com essa informação a gente consegue planejar o uso da água nessa bacia, o quanto de água que pode ser utilizada na irrigação. Conseguimos também usar nos modelos hidrológicos para fazer simulação em outras bacias. Então é aqui que a gente tem que fazer o nosso gerenciamento, é aqui que a gente tem que cuidar da água. E a produção de alimento passa por isso. Não podemos esquecer esse nexo: água, agricultura e energia. Cuidar do manancial significa fazer uma boa gestão da água. E gestão da água é possibilitar que todos os públicos tenham acesso a ela de maneira igualitária. É responsabilidade nossa da pesquisa agropecuária garantirmos um uso seguro, inteligente e sustentável desse recurso tão crítico para o nosso presente e para o nosso futuro.